Eu quero tratar com vocês algo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Tivemos 2 cultos no dia de hoje, 7 da manhã, 9 da manhã. Este é o terceiro e o último culto, e em todos eles eu falei a mesma coisa. Aquilo que não vem do homem, mas que vem da parte de Deus. E Deus me fez entender, e isto não começou ontem, e nem há uma semana atrás. Isto já tem um tempo que Deus tem trabalhado em meu coração e tem falado comigo de uma forma poderosa. E é isto que eu quero falar com a igreja. Do que, pastor? O valor de uma amizade. Eu não sei você, mas como é bom você ter pessoas ao seu lado a quem você pode contar. Pessoas que não viram as costas para você quando você precisa de uma ajuda delas. Pessoas que não difamam o teu caráter. Pessoas que não estão próximos a você simplesmente por aquilo que você pode oferecer, por aquilo que você pode dar. Mas pessoas que estão ao seu lado, independente de qualquer coisa. E estas pessoas são os amigos verdadeiros, e nós precisamos valorizá-los. A grande realidade é que muitos de nós não sabemos dar importância para eles, porque o amigo verdadeiro, ele vai chegar diante de você, se preciso for, coloca o dedo na tua cara e fala que você está errado. Mas quem é que gosta de ser confrontado? Quem é que gosta de ter alguém que fere as práticas que nós estamos fazendo e que não concorda com os nossos atos? Nós gostamos dos bajuladores, que são aqueles que dão tapinhas nas nossas costas e que dizem, sou com você, mas que de fato não são. Estamos juntos, mas que de fato nunca esteve. Inclusive, domingo passado, Deus trouxe uma palavra à igreja se referindo ao profeta Micaías. Josafá se ajuntou com Acabe, se aparentou com ele, ou seja, fez uma aliança, porque Acabe pediu para que Josafá, que era rei ali, no caso, em Israel, e Acabe, rei de Judá, se ajuntasse para poder batalhar e vencer o exército da Síria. Todos nós sabemos que a aliança feita com quem não é de Deus é um pecado diante da palavra do Senhor. A Bíblia traz isso como julgo desigual. Josafá pertencia a Deus, mas Acabe não. Acabe teve um péssimo reinado. E quando chamaram a Micaías, que era um dos profetas do Senhor, para consultá-lo se eles deveriam subir a Ramote e Gileade e deveriam batalhar e deveriam vencer, se teriam a vitória, Micaías falou, olha, vocês até podem ir, mas vocês não voltarão em paz. Por quê? Porque eu vejo as ovelhas dispersas, como ovelhas que não têm pastor. O que Micaías, homem de Deus, estava dizendo? Ele estava dizendo que eles seriam destruídos. Acabe olha para Micaías e fala assim, está vendo? É por isso que eu te aborreço, por isso que eu tenho ódio de você, por isso que eu não gosto de você, porque você nunca fala o que é bom ao meu respeito, mas só o que é mal. É lógico que a visão de Acabe estava distorcida. Micaías não estava falando o que era mal, Micaías estava dizendo o que era verdade, eles seriam mortos. Acabe manda prender Micaías e disse, quando eu voltar em paz da guerra, então você vai ser solto. Micaías falou assim, ó, se você voltar em paz, Deus não fala através de mim. Ah, meu irmão, o profeta, o homem de Deus, ele não volta atrás da sua palavra. Um exemplo como Micaías estava agindo. Acabe foi morto através de uma flecha que alcançou a sua armadura entre as juntas e foi morto naquela batalha. O homem de Deus estava falando a verdade. Mas Acabe aborrecia Micaías porque ele não gostava de ouvir a verdade. Às vezes parece com a gente. Amigos verdadeiros falam a verdade para nós. Só que nós muitas vezes gostamos daqueles que enganam a gente.
que mentem para a gente. Cuidado. E muitas vezes menosprezamos aquele que é verdadeiro, mas ficamos com aqueles que são falsos e que muitas vezes dão tapinha nas nossas costas. E da mesma forma que o tapinha nas costas é dado, a faca também é cravada, porque trai a gente na primeira oportunidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, através do Espírito de Deus, eu quero mostrar para você que você precisa identificar quem são os amigos verdadeiros, para que você possa dar valor a eles. Nós temos essa grande função, através da palavra de Deus aqui nesta noite. Se você for procurar, por exemplo, o sentido da amizade no dicionário, você vai encontrar que a amizade é um sentimento que liga duas pessoas. E como é bom ter amigos, amigos a quem você pode confidenciar a eles coisas particulares, que talvez você não teria coragem de contar para outra pessoa, porque aquela pessoa não é de confiança. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, eu relutei em contar para o senhor o que eu estou contando. Lembra daquela mensagem que eu preguei há um tempo atrás com o tema Vencendo o Silêncio? Quem lembra? Quem recorda? Pois é, naquela palavra muita gente veio falar comigo, muita gente foi liberto por causa daquela mensagem da parte de Deus. E esta pessoa chegou em mim e falou assim: pastor, eu me relutei, pastor, eu não queria vir, mas o Espírito Santo falou mais forte ao meu coração e eu vim aqui e eu tenho que contar tudo. E a pessoa contou tudo. E eu perguntei a esta pessoa: por que você estava relutando em contar? A pessoa virou para mim e falou assim: porque eu já fiz isso outras vezes. E no outro dia, toda a igreja estava sabendo que eu tinha contado no secreto para aquela pessoa. Eu penso que não tem maior tristeza do que essa. É você ser frustrado acerca de alguém. Digamos que eu coloque a expectativa em você, e eu vou investir em você, e você trai a minha confiança. Como é que eu vou ficar? E o que não falta são pessoas usadas pelo inferno para decepcionar a gente, para entristecer o nosso coração e para fazer que a gente acredite que não há mais amigos e que a gente não pode mais contar com ninguém. Porque esta é uma das estratégias de Satanás, fazer você desacreditar de tudo e de todos. Converse com uma mulher que teve o casamento frustrado, que sofreu na mão de um homem. Ela vai virar para você e vai falar assim: eu acho que eu vou ficar sozinho. Inclusive, algumas mulheres que eu já conversei para aconselhar, elas disseram assim: que nada, pastor. Homem só muda de endereço. Todos são iguais. Por quê? Porque ela se decepcionou. E a função de Satanás é essa: fazer você acreditar que não existe mais amigos verdadeiros, que não existe mais pessoas de Deus a quem pode lhe ajudar, a quem você pode contar com elas. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe sim. Amém, pessoal? Tanto é que o nosso manual é a Bíblia Sagrada. E a Bíblia está repleta de histórias de amizades verdadeiras. Isaías 41, versículo 8. Diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, o meu. Inclusive, não tem como passar por este versículo de uma forma muito superficial, sem explicar isso aqui.
Existe o Israel territorial, que é a nação, inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui e pedir para que você ore por Israel. Você sabe o que é que está acontecendo lá? Sabe ou não? Ficaram sabendo? Das guerras e dos ataques. Eu estava vendo um vídeo agora à tarde de um pastor que colocou, estava acontecendo uma festa rave, e os caras estavam lá, os caras tudo loucão, com a mente feita, mano. Só chegou os terroristas, tudo de paraquedas, desceram tudo e começou a metralhar todo mundo correndo, aquele sangue, aquela coisa, aquele terror. Mas eles estavam lá pensando que o amanhã chegaria para eles. Lá em Israel. Inclusive, a Bíblia diz que nós precisamos orar pela paz de Jerusalém. E prosperareis. É uma recompensa para quem ora por eles, por aquela nação. Mas existe o Israel territorial, que é esse que eu me referi, e o Israel espiritual, que sou eu, que é você, que é a igreja de Jesus. A Bíblia faz questão de mencionar a nós como servos de Deus, aqueles que servem a um Deus vivo, e a estes foi Deus a quem nos elegeu. Não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Deus é quem nos escolheu. E isto deve ser levado por mim e por você como um privilégio. Preste atenção no seu pastor, por favor. Ainda que esteja muito calor aqui dentro, é um privilégio estar aqui e muito melhor do que estar lá no mundo. Ainda que o horário não seja propício para você, que você talvez não se agrade com o dia nem com o horário, nós somos servos. Os servos obedecem, os servos servem, independente de qualquer coisa. É melhor estar aqui, é um privilégio. Por isso que eu sempre digo a vocês que eu não posso me dar o direito ou o luxo de faltar cultos, porque é um privilégio. Isso aqui vai acabar. A Bíblia diz que haverá dias que terá fome e sede, não de comida, não de bebida, mas o de ouvir a palavra de Deus, e nós não vamos ter. Aproveitem, agarre isso como o último dia da sua vida, e pense que esse último dia é hoje. É a oportunidade que Deus está dando para nós de mudarmos, de sermos pessoas melhores. E aí Deus começa a dizer que Abraão era um amigo de quem? Era amigo de quem? De quem, pessoal? De Deus. Vamos entender isso aqui? Como nós lidamos com tantas pessoas ignorantes? Como assim, pastor? É aquele estúpido? Não. É aquele bravo? Também não. Ignorantes de um conhecimento da palavra de Deus. Inclusive, quantas pessoas dizem assim? Na verdade, é o que se prega aí fora. O que se prega aí fora? Que o cão, o animal, é o melhor amigo do quê? Do homem. E Deus está falando, como vocês são ignorantes. O melhor amigo sou eu. Talvez, Israel, porque o cão não bate de frente, né? Talvez, Marcelo, porque o cão não aponta o dedo. Talvez porque o cão não reprova as nossas atitudes. Talvez porque o cão, mesmo que a gente bata nele, ele volta e fica nos nossos pés novamente. Talvez é por isso. E quando se trata da palavra de Deus, muitas vezes Deus vai na contramão do ser humano, mas é a mão certa dele pela qual nós deveríamos seguir. E nós precisamos se atentar para isso, porque o nosso melhor amigo não é um animal, mas é sim o Senhor. Inclusive, o amigo verdadeiro, irmãos, entenda isso,
como Deus tratou com Abraão. Ele fala aqui através de Isaías. Mas se você olhar lá em Gênesis 12, coloca para mim, por favor, no versículo 1, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu... O que Deus está mostrando aqui para a igreja? Preste atenção. Deus está falando assim: Abrão, sai da tua casa, da tua parentela e de toda a tua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu não mostrei ainda, eu te mostrarei, está no futuro. E eu entendo com essa afirmação que o amigo verdadeiro, quem era amigo de Abraão? Deus. O amigo verdadeiro, irmãos, confia no outro. Ele está falando: segue a minha direção, confia, Abraão, no que eu estou te falando. Confia no que eu quero fazer de você. Confia no que eu estou lhe dizendo. Abraão, eu sou o teu amigo. Confia. É lógico que muitas atitudes que às vezes as pessoas têm com a gente nos fazem desacreditar delas. Às vezes não só atitudes que fazem conosco, mas às vezes situações que passamos. Pedro a noite toda pescando em Lucas 5 e não pegou nada. Parece o Bradock, o meu irmão aqui da igreja. A noite inteira pescando e não consegue pegar nem um butuado, um lambari, um cascudo. Aí ele passa na venda e compra. Mas ele chega com peixe. O homem é terrível. Pedro estava lá, tentando pescar a noite toda, não pescou. Chega triste, decepcionado. Jesus olha para a frustração de Pedro e fala: deixa eu entrar no teu barco. Jesus entra no barco dele e pede: afasta-te da terra, da praia, do mar. E Jesus começa a dar a palavra, a ensinar. Depois Jesus falou assim: agora lança as redes. Pedro falou assim: mas eu tentei a noite toda. Mas porque tu mandas, lançareis novamente a rede. A quantidade de peixe foi tamanha que quase que o barco foi a pique. Foi necessário ele acenar para os outros companheiros dos barcos que estavam perto para dividir a carga. Por quê? Porque agora Jesus estava no barco. Jesus entrou, tirou a vergonha, Jesus entrou, tirou a frustração, Jesus entrou, tirou a decepção, Jesus entrou e fez Pedro confiar que ele era um amigo verdadeiro. Jesus quer fazer isso com você. Tem pessoas aqui nesta noite me ouvindo que estão desacreditadas. Desacreditadas talvez de um relacionamento. Desacreditadas talvez de uma amizade que decepcionou você tanto. E posso abrir aqui um outro parênteses para te dar um entendimento? Em regra, toda pessoa que você tem um tipo de aversão com ela, eu não gosto de você. Por quê? Eu nunca te fiz nada. É uma aversão, não foi com a tua cara. Em regra, é esta pessoa que vai te ajudar. E você vai ajudar ela. Cuidado com essas situações que está acontecendo com você. Talvez você disse assim: pastor, essa pessoa não desce para mim. O diabo sabe que ela tem algo para lhe oferecer, que vai lhe ajudar. Por isso que ele está colocando você contra esta pessoa. Ô, meu irmãozinho, não faz isso, Adão. Deus quer libertar você nesta noite dessa falta de confiança. É necessário a gente voltar a confiar naqueles que um dia viraram as costas para nós. Aqueles que um dia disseram não para a gente. Dê mais um voto de confiança. O meu desafio aqui nesta noite é fazer você entender e fazer você dar mais um voto de confiança para aqueles que lhe ofenderam e que lhe chatearam e que lhe entristeceram. Deus requer isso da gente. Diga graças a Deus. Por quê, pastor? Porque é bíblico. O amigo de verdade confia no outro. Depois que houve a confiança, aí Deus continua falando. E o que é que Deus falou?
Deus falou assim, passa, coloca o versículo 2. E far-te-ei, se você confiar em mim, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você e vou te tornar alguém grande, e tu será uma benção. Diga graças a Deus, irmãos. O que Deus está mostrando para Abraão? Se você confiar em mim, pode ficar tranquilo, que eu não só também vou poder contar com você, mas sendo um amigo verdadeiro, eu vou profetizar sobre a tua vida, porque quem é amigo verdadeiro profetiza sobre a vida do outro. E profetiza o quê? Coisas boas. Confia, porque agora vem a profecia, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo, você vai ser aquilo. Tudo que Deus queria fazer com Abraão. Por quê? Porque ele era amigo de Deus. Olha quantas coisas nós perdemos por não ter o Senhor como nosso amigo. Por não confiar nas pessoas, por mais que elas erraram como a gente. Dê mais um voto de confiança, porque quantas vezes nós já erramos também com outras pessoas. E quantas vezes nós erramos com Deus e mesmo assim Ele confiou em nós. Agora, algo bonito que nós precisamos entender. Desde quando Deus nos fez, Ele criou o ser humano para que a gente pudesse se relacionar uns com os outros. Deus nos criou para relacionamentos. E é fato que o melhor relacionamento que nós podemos ter é o se relacionar com Deus. Mas isso não isenta-nos de relacionarmos com as outras pessoas. Eu tenho batido em uma tecla aqui, desde quando eu cheguei, que é a tecla da união. Jamais dividir, sempre unir, sempre se ajuntar para poder somar. Dividir e subtrair não fazem parte da vida do cristão. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque às vezes nós estamos em um ambiente como esse, que é a casa de Deus, e viemos aqui com um único objetivo. Qual é o objetivo? De servi-lo, de servir a Deus. E somos intitulados como cristãos. Outra palavrinha que vem a calhar para a pregação de hoje, sabe qual é? Irmãos. Como é bonito. Ô, meu irmão, mas não é biológico, é na fé. Mas que irmão é esse na fé que nós não conversamos com ele? Que nós não procuramos se relacionarmos? Que nós não procuramos, ao menos, saber qual o nome desse irmão? Qual o nome dessa irmã? Isso não pode ser chamado de igreja, vocês me desculpem. Isso tem um outro nome, que não vem aqui falar. Mas será que nós estamos exercendo este papel? Tem até uma canção que diz assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão. Às vezes você chega aqui, parece que você está com fome. E quando você está com fome ou com sono, porque tem gente assim, se você acordar ela, uma das coisas que a minha filha colocou, vou entregar ela aqui. Eu nem lembro qual era a idade dela, se era 7 ou se era 8. Era mais ou menos assim. Do que você não gosta que faz com você? Ela foi na escola, ela colocou aqui, me acorde. Tem gente assim, se você acordar... Calma. Não criamos pânico. Então, como que é que a canção diz? Aperte a mão do seu irmão. Qual que é a canção? Quão bom.
Está vendo como a gente sabe? Talvez a gente só não faz. Apertar na mão do irmão. Como que você está? Está tudo bem? Posso pelo menos colocar o seu nome, incluir o seu nome na minha oração, para me orar por você? Ora por mim também. Talvez nós já não se preocupamos mais com isso. Talvez nós já não... Talvez porque fomos decepcionados dentro da igreja. Eu não sei qual é o motivo, mas eu quero encorajar você a entender que nós precisamos nos relacionarmos. E não é pelo simples fato da gente não ter uma criação que nos permitiu ter esse contato, esse afeto. Não é isso, irmãos. Até porque, quando nós conhecemos a Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz o quê? Eis que tudo se faz novo. Poderia ser eu um carrasco, poderia ser eu alguém duro, alguém na antiga criatura que era ignorante, estúpido e arrogante, mas isso já passou quando eu conhecia Jesus. Agora eu sou um novo homem, eu sou alguém amável, eu sou alguém que promove a paz, eu sou alguém que às vezes compreende o próximo. É assim que nós precisamos ser. Por quê? Porque Jesus mudou alguma coisa. Se ele não mudou nada, eu não encontrei ele, eu encontrei a religião. Inclusive, a religião antigamente pregava, Marcelo, que dentro da igreja você não podia rir. Dentro da igreja não podia ter bateria, dentro da igreja não podia... Tem igreja que até hoje é proibido bater palma, porque isso é desrespeito com Deus. Então, meu irmão, não sei o que é mais, o que pode mais. Eu acho que desrespeito é pecar. Agora, bater palma... Tem um monte de gente que não bate palma, mas está deitando com outro homem, com outra mulher que não é dele, que não é dela. Então, não vem com conversa fiada para mim, não, que isso coisa não desce, não. Tem muita gente que não permite, muita religião que não permite a bateria dentro da igreja, porque faz barulho, que isso ou que aquilo, que é pecado, Deus não gosta. Mas tem uma língua de jararaca que é terrível, ou língua do Satanás, do capeta, irmão. Fala mal dos outros, critica os outros, e ainda irmãos que diz ser lá da própria igreja. Ô linguinha. Mas não pode bateria. Que triste, né, irmãos? Às vezes conhecemos uma religião, não conhecemos Deus verdadeiro. E isto, às vezes, acarreta no nosso dia a dia. Por quê? Porque não conseguimos se relacionar mais com ninguém. Somos aqueles carrasco, aquele fechado, aquele que... Não, irmão, você tem que sorrir. Deixa eu te contar uma história que é fato real. Você sabe que a Índia pratica o hinduísmo, que é uma adoração a Deus, que nunca foi Deus, que é a vaca, que é o rato, e eles adoram estes animais. Existiu, na época de 1894, um homem, filósofo, sociólogo, cara estudado, não era qualquer um, e que quando mudou-se para a África do Sul para estudar, ele ouviu falar do cristianismo, que era algo contrário ao que ele sempre aprendeu. E este homem decidiu ir numa igreja, Nicolas, cristã. Ele ouviu falar algo que ele não sabia, ele tinha só aprendido sobre o hinduísmo. E ele ouviu. Naquela época, os missionários estavam bem em evidências, pregando a palavra de Deus na África. Hoje nem tanto, mas ainda existe. E ele decidiu, morava perto da casa, ele morava perto de uma igreja, um quarteirão da sua casa, e ele falou, vou lá numa igreja cristã. E nós sabemos que a maioria dos africanos é da cor do pastor, sim, negrinho. E que pecado tem isso, irmãos? Deus nos fez assim. Como fez o pardo, como fez também o negro, como fez também o albino. Foi Deus quem fez. Amém, pessoal? Não há discriminação. E este homem chegou na porta da igreja evangélica, tinha um obreiro
Uma igreja cristã. Alguns arriscam, alguns dizem que era até uma outra igreja tradicional aí, mas falava acerca do cristianismo. Ele chega na porta da igreja, o obreiro atende e pergunta: o que você quer? E o porquê o obreiro não abriu a porta? Porque ele era branco. E já vi, aqueles que discriminam são os próprios negros. São eles mesmos. Olharam para o branco e disseram assim, sabe o que eles disseram? 2 quadras abaixo tem uma igreja que vai aceitar. Aqui não pode. Meu Deus. Gente, o que é isso? Este homem, que era um grande influente na sua nação, um cara muito estudado, só fomentou a prática da adoração a animais. Começou através dele, Mahatma Gandhi, é o nome dele. Depois você procura e veja a filosofia, a história, tudo dele. Por causa do quê, irmãos? Por causa, às vezes, de um mau obreiro, despreparado, que não soube trazer a hospitalidade para aqueles que estavam precisando. Às vezes acontece com a gente. Temos dificuldade em se relacionarmos. E isto é um caso sério. Se você for ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, no versículo 8, coloca para mim, por favor. Deus nos fez assim desde o início, para termos relacionamentos, não só com pessoas, mas também com Ele. No versículo 8 de Gênesis 3, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. O crepúsculo estava chegando, crepúsculo é a noite, o dia, a tarde estava terminando, e Jesus, como sempre, ia falar com Eva e com Adão. O que Jesus ia lá falar com eles? Se relacionar, porque Jesus nos criou para isso. Inclusive, quando é dia de culto, é dia de você se relacionar com Ele. E às vezes você não vem. Você precisa entender isso. É isso que Deus quer. Agora, Deus vai lá falar com eles, porque isto era um propósito de Deus, mas entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. No versículo seguinte, ou na verdade, no término do versículo, diz assim: e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Adão e Eva se esconderam de Deus, eles não quiseram se relacionar. Nós sabemos que era porque eles tinham pecado. Mas vamos esquecer o pecado aqui e vamos por uma outra linha de raciocínio. Quando nós não queremos nos relacionar com Deus, com quem que a gente vai se relacionar? Adão e Eva fugiram da presença do Senhor e se esconderam, mas deram ouvido para quem? Para a serpente, para o diabo. Quando você não quer se relacionar com Deus, o diabo vai se relacionar com você. Pode ter certeza. Você vai ouvir ele. O relacionamento com Deus é a leitura da Bíblia, é o jejum, é a consagração, é a oração. E agora, Deus está relacionando com a gente através dos ensinamentos que Ele está nos dando. Quantas pessoas escondem-se de Deus, porque elas pensam que estão conseguindo essa façanha, e na verdade nunca conseguirão. Quantos estão me ouvindo e que relutam para se entregar para Deus? Quantos que estão me ouvindo e que se relutam? Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem algo para você, só que você diz não. Só que você se esconde. Você não quer. E às vezes você está dando ouvido para outros. No caso, os inimigos do Senhor. Melhor é ter Deus como nosso amigo.
de ter Ele perto, de estarmos com Ele. Por quê, pastor? Bom, se você olhar no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 31, olha o que diz a palavra de Deus. Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diga graças a Deus. Deus está falando de uma amizade verdadeira. Deus não está perguntando: ame ele ou ela ou ele porque eles têm dinheiro. Não. Deus está falando: ame o próximo. E ponto final. Será que a gente tem exercitado este amor? Bom, vamos para a palavra, porque ela é o nosso manual. Deus não manda a gente amar só o próximo. Inclusive, Jesus fala assim, ó: se você amar só quem ama você, que recompensa tem nisso? É fácil eu amar quem me ama. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, esse versículo vai falar com muita gente. Inclusive, eu dei essa palavra para uma pessoa hoje. Amai, pois, os vossos... Se eu amo só quem me ama, eu não tenho recompensa alguma. Eu preciso amar até aqueles que se levantam contra a minha vida e que dizem ser os meus inimigos. Por quê, pastor? Porque o que está dentro deles não pode estar dentro de mim. O amor que Deus está falando é o amor incondicional. Sei que muitas vezes é difícil até compreender isso. Porque aqueles que querem o nosso mal, nós temos que prestar a eles o amor? Pastor, mas isso é possível. Tudo é possível ao que crê. Diga graças a Deus. Ainda que lhe maltrataram, ame mesmo assim. Inclusive, quero mostrar a vocês no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, coloca para mim, por favor, a amizade de Jonatas e Davi. Diz assim, ó: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria, como ele estivesse amando a sua própria vida, porque a alma é vida. O verdadeiro amigo faz o que Jesus fez. Ele nos amou a tal forma e a tal ponto que ele deu a própria vida em nosso lugar. Digam amém. Ele nos amou com a própria alma, com a própria vida. Isso é amigo verdadeiro. Não é tirar a vida do outro, é dar a sua no lugar do outro. Pastor, complicou. Pois é, isso é o Evangelho. É isto que nós precisamos entender, para que possamos viver, para que possamos cumprir. No capítulo 19, do primeiro livro de Samuel, versículo 4, diz assim, ó: então Jonatas falou bem de Davi, porque amigo verdadeiro fala bem um do outro. Se você vê alguém falando mal de alguma pessoa, primeiro, não é amigo. Mas às vezes, quando está perto, até finge ser. Mas nunca foi. Falou bem um do outro. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe... O que ele estava dizendo? Não peque o rei contra seu servo Davi. Jonatas era filho de Saul, ele se coloca no meio dos dois e fala: pai, não faça isso. Davi é o seu servo, ele te serve, ele quer o seu bem, e o senhor quer matar ele. Irmão, você sabia que existem pessoas assim? Tem pessoas que querem só o seu bem, mas elas querem te matar. É uma realidade, irmãos. Jesus sempre quis o bem da humanidade. O que a humanidade fez com Jesus? Pois é. O povo escolheu Barrabás. Não, solta Barrabás, e Jesus crucifica-o. Meu Deus. Gente, eu fico assim pensando em algumas atitudes. Quando eu leio a Bíblia, eu falo: misericórdia. Como que pode?
O criminoso foi solto. E o que não tinha crime foi morto. Hoje é assim. A inversão de valores é uma realidade no nosso meio. No nosso meio, não deveria ser. Quando eu falo nosso meio, eu falo no meio do cristianismo. No meu e no seu meio, na realidade em que nós vivemos. Às vezes tem irmão dentro da igreja que ao invés de abrir o sorriso, está assim, rangendo os dentes. Irmão, tem que colocar uma focinheira em alguns. Senão morde. Morde. Fecha a boca. Eita Jesus, diga fala Jeová. Não peque, ó rei, contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. No versículo 7, diz assim, ó: e Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras, o que ele tinha conversado com seu pai Saul. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como? Espera aí, o amigo de verdade ficou sabendo que você está brigando com ele. Eu me coloco no meio, chamo vocês dois e promovo a paz. A Bíblia diz que fomos chamados como pacificadores, mas tem gente que quer apagar o fogo com a gasolina. Eita! Tem gente que fala, não vamos apagar o fogo, vamos, pega aí, pega a gasolina, vai, joga. Não, apague o fogo levando a paz, promovendo a paz. É isso que nós precisamos fazer, porque o amigo de verdade, ele faz isso. Amigo de verdade age desta forma. No segundo livro do profeta também, Samuel, capítulo 1, versículo 26, eu só estou te dando aqui algumas referências para não ficar muito extenso, mais do que já está, né? Mas é bom você entender. Olha só, angustiado estou por ti. E ele diz mais, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras. Porque Jonatas tinha morrido. Aí ele diz assim, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Espera aí, pastor, que negócio que é esse? Foi meio esquisito. Fique tranquilo, não tinha nada aqui demais. O que o texto está falando é que há diferenças entre amar. Inclusive, há o amor, existe o amor eros, que em uma outra oportunidade eu explico. Como existe também o amor filos, como existe também o amor ágape, que é o amor de Deus, que tem por característica amar incondicionalmente. Então, o que Davi está falando é que não pode comparar-se o amor que ele e Jonatas sentiam um pelo outro, o amor de um homem e uma mulher. É diferente, é isso que ele está querendo dizer. Não use o texto para satisfazer o desejo da tua carne. É pecado, Deus não está falando isso. Alguns espertinhos usam esse texto para dizer que Jesus apoia o que é errado. Jesus nunca apoiou o que é errado. Pecado continua sendo pecado. Quem está entendendo, diga amém. E Davi faz essa declaração. Ele se compadece daquele sofrimento. Lá em João, capítulo 13, versículo 25, diz assim, ó: e inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? É lógico que nós estamos aqui nos referindo acerca dos discípulos de Cristo, ou dos apóstolos, como você preferir, que era o total de 12. Jesus, segundo a própria palavra, amava a João. Era o discípulo que Jesus amava. A Bíblia não menciona se foi ele, mas os estudiosos da Bíblia dizem e afirmam que foi este que inclinou a cabeça sobre o ombro
ou a parte aqui, a região do peito de Jesus. Aí você traz, por exemplo, para o culto de hoje, para a mensagem de agora. Não é qualquer um que vai inclinar a cabeça sobre o seu ombro, se não tem amizade com você. Não é qualquer um que você vai permitir fazer isso. A pessoa tem que te conhecer, você tem que conhecer ela, e eu vou além. Amigo de verdade, quando é amigo, e o amigo de verdade, ele empresta o ombro para o seu amigo em momentos de dificuldade. É aí que você consegue identificar. É aí que você consegue distinguir e destacar os que são dos que não são. Quando você precisa. Você vai ver quem realmente está do seu lado. João inclina-se, encosta, reclina a sua cabeça ao ombro de Jesus. Fiz questão de anotar aqui para mim não esquecer. A grande verdade é que nos dias de hoje a amizade verdadeira está cada vez mais escasso. Olha para você ver nos dias em que vivemos. A amizade que você pode confiar, que você pode contar, está difícil. Antigamente, não muito tão distante assim, quase que não se falava em currículo para se contratar pessoas. Antigamente, era por indicação. E você dizia assim para a pessoa, pode ir lá, pode contratar ele, pode contratar ela, porque eu assino. O que você queria dizer? Nele ou nela, eu? Quem é que põe a mão no fogo hoje? Porque não se tem mais amigos verdadeiros. É só para você entender que nós estamos perdendo essa essência, o inimigo está corrompendo a gente, corrompendo a igreja, e isso é triste, irmãos, é triste. É por isso que a Bíblia fala em Malaquias 3,18, que o cristão, que o povo de Deus, precisa ser diferente. Nós precisamos ser amigos verdadeiros. E o que fizeram com a gente? Não importa. Eu decidi ser. Eu assumi essa posição. Eu preciso, diga comigo, eu preciso ser um amigo de verdade. Agora, é um fato. Como eu escolho uma verdadeira amizade? Bom, João 13,35 fala acerca disso. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns, o verdadeiro amigo, ele ama de forma incondicional. Vamos abrir um parênteses? Presta atenção. E vou reafirmar o que eu já disse. Pecado continua sendo pecado. Eu não concordo com a prática do pecado, mas o pecador, nós precisamos amar. O que a pessoa faz de errado, eu condeno, porque a Bíblia condena. Mas a pessoa, nós temos que abraçar, nós temos que estender as mãos, nós temos que acolher, nós temos que trazer para perto e passar para estes o que um dia nós recebemos da parte de Deus. Porque o amigo de verdade, ele não olha o defeito. Ele não concorda, é verdade. Mas ele ama a pessoa. E é isso que nós precisamos entender. A igreja, inclusive, nós vamos entrar num detalhe agora muito importante. Por quê? Porque a igreja de Cristo precisa exercer e praticar a inclusão. Como assim, pastor? Tá, vamos aqui falar alguns pontos para você entender o que eu quero me referir. Hoje, inclusive, ela não veio, né? Nem ela e nem o filho. Tem que puxar a orelha dos dois. Mas nós temos aqui uma irmã que é cadeirante. Quem conhece? Sabe, não sabe? Ela consegue ir no banheiro da nossa igreja? Por que não consegue?
porque não tem condições para ela ir lá. Ela tem que descer 2 degraus e o banheiro não cabe. Nós assim, Pretão, que estamos um pouquinho mais cheinhos, para nós entrar lá vai ser difícil. Nós temos que entrar assim, sabe? Ainda mais com a cadeira de roda. Nem a igreja está preparada para incluir estas pessoas. Isso corta o meu coração. Talvez porque a gente não é amigo verdadeiro e não se importamos com o próximo. Talvez, dona Lucimar, porque nós não estamos em uma cadeira de roda. Porque se talvez nós estivéssemos, nós nos importaríamos com o próximo e sentiríamos a mesma dor que eles estão sentindo. A nossa igreja não está preparada para incluir essas pessoas. Como hoje eu falei de manhã, irmãos, e eu nem sabia, o chicote pegou. Apesar que hoje eu estou paz e amor, né? E continue assim até o fim. Mas hoje de manhã eu falava com as pessoas, nós nos especializamos em tantas coisas. Mestrado, doutorado, fazemos curso, etc, etc, etc. Mas talvez nós não pensamos como um todo, e nem na obra de Deus. Cadê as pessoas, por exemplo, que têm a especialização para mexer com crianças que sofrem com autismo, que é autista? Cadê dentro da igreja? A igreja não oferece. Já vou chegar lá. Cadê essas crianças? Irmãos, às vezes as pessoas falam assim, nossa, pastor, o senhor é muito radical. Eu não sou radical, eu sou Bíblia. E se você conseguir me convencer ao contrário, me mostrar na Bíblia, eu mudo de opinião. Mas entenda o que eu vou te falar. Quem disse para você que escolinha é depósito de criança? Por isso que eu não deixo fazer escolinha aqui. Escolinha não é depósito. As mães chegam na igreja e pegam a tama, como se nós fôssemos obrigados a cuidar do filho dela. Estamos cuidando nem do nosso. Fica lá, tem que ficar. Por quê? Porque a mãe quer ter paz dentro da igreja. Aí, ficam fazendo da escolinha depósito de criança. Sabe o que guarda no depósito, né? Cacareco. Quando você quer se livrar de uma coisa, você pega e coloca lá no cantinho, não coloca? A parte lá da sua casa. É isso que às vezes acontece dentro da igreja. Ah, pastor, eu não venho aqui porque não tem escolinha. Procura uma igreja que tem escolinha para você. Porque enquanto aqui não tiver pessoas capacitadas para cuidar, nós não vamos fazer. Porque não adianta pegar e colocar lá dentro do depósito as crianças para ficar lá sofrendo com calor, padecendo, só para tirar de dentro do salão. A escolinha é uma extensão do culto que acontece aqui. Aqui prega a palavra, lá também tem que pregar. Lá tem que ensinar o seu filho a ser fiel, a ser dizimista, a ser ofertante. Lá tem que ensinar o seu filho a ler a Bíblia, a orar, a jejuar. Lá na escolinha. É lá que tem que ensinar, para que quando ele não for um adulto, ele não seja um ladrão, como muitos estão sendo, está roubando a Deus, como às vezes muitos é. Por que Deus não manda as crianças autistas para que a gente cuide? Porque a gente não tem preparo. Porque a gente não se importa com elas. Por que Deus não permite aquela criança que tem síndrome de Down vir na nossa igreja? Porque não tem ninguém preparado para isso. Isso é uma falha da igreja nos dias de hoje. Talvez porque já não amamos. Talvez porque já não somos mais amigos verdadeiros. Hoje eu falava pela manhã essa questão da Libras.
Tem pessoas na nossa igreja que sabem falar, mas está sentada na cadeira sem fazer bulufas nenhuma. Por que não levanta o traseiro da cadeira, deixa de esquentar a cadeira e vem fazer a obra para Deus? Talvez é você que está me ouvindo e que tem especialização em alguma coisa, mas você se formou porque você é o dono do seu próprio ventre, você só pensa em você. Você não pensa nos outros. A igreja está padecendo, as coisas estão acontecendo, e nós omitindo o que Deus nos deu para fazer. Talvez você se sinta envergonhado, não quer falar, mas tem alguém que sabe falar em Libras aí? Ah lá, tem uma. Faz a obra para Deus. Tem pessoas que sabem fazer, lidar com essas crianças, por que não faz? Você acha que Deus chamou você para ficar esquentando cadeira? Ai, Jesus. Esse é o nosso problema. Nós não amamos mais e não somos amigos verdadeiros e não incluímos essas pessoas no nosso meio. Olha um outro detalhe. Muito se fala de homofobia entre os cristãos. Eu acho que as pessoas que falam isso, elas não deveriam falar da minha igreja, porque a igreja onde eu prego, vocês sabem que não tem nada de homofobia aqui. O pecado sempre vai ser pecado, e eu nunca vou concordar com o pecado. Mas eu amo quem quer que seja, e quem quer que seja, entra no meu culto, assiste o meu culto, porque todos são bem-vindos aqui. Independente do teu crédulo religioso, independente da tua opção sexual, o problema é seu. Eu vou pregar a verdade e condenar o pecado, mas vou te amar como ser humano, porque a Bíblia diz que todos nós, sem exceção de ninguém, é a imagem e a semelhança de Deus. Abre a porta e manda todo mundo entrar. Jesus falou, traz os coxos, traz os paralíticos, traga os drogados, tragam todos. Traga eles para ouvir a palavra. Jesus nunca fez acepção. Mas a verdade, ele também falava. E nós, como igreja, às vezes estamos apontando o dedo, acusando alguém, ao invés de estender a mão e ajudar aquela pessoa. Em Romanos 12:15, a Bíblia diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse é o verdadeiro amigo, que quando tem festa ele está junto, mas quando tem velório, ele também está lá. Eu vejo, por exemplo, às vezes perdemos alguém da família de algum irmão da nossa igreja, e às vezes a gente nem vai lá, irmãos. Todos que eu fico sabendo que eu vou lá. Esses dias a pessoa nem pediu minha visita, mas eu fui lá, porque é a irmã da igreja. Eu tenho que fazer o meu papel. Às vezes nós não fazemos. Queremos só estar no meio da muvuca. É festa, é o quê? Vai ter mesa farta? Vai, é comida de graça, meu, vamos lá. A gente vem sair daqui com 3 quilos a mais. É refrigerante, é bolo, é salgado, é não sei o quê. Vamos evangelizar, pastor, hoje eu não posso. Eu vou casar. Tem a lua de mel. O mel já foi faz tempo. Em alguns casos já foi. Mas deixa isso para lá, não vou entrar nesse mérito agora. Não, vamos fazer a obra de Deus, não, agora eu não posso, eu tenho que cuidar de umas juntas de boi que eu comprei, eu tenho que cuidar de uma fazenda, eu tenho que passar uma seca, eu tenho que passar isso, mas vamos para a festa? Ah, está cheio de gente. E assim nós estamos indo, achando que Deus talvez tenha se agradado da gente, ou está agradando de nós, pelo contrário. Muitas vezes, Deus está reprovando a nossa atitude e a nossa conduta. Deus quer contar com você. Em Provérbios 17:17, na versão
NVI, diz assim: o amigo ama em todos os independente. Ele escolheu amar. Porque, segundo Salomão, o amor e o ódio está diante dos nossos olhos. Se está diante dos nossos olhos, é uma opção: acatar ou escolher, amar ou odiar, é opção. Mas o amigo de verdade, o de verdade, escolhe amar em todos os momentos. Olha que bonito. E este amigo que é verdadeiro, no dia da adversidade, ele se torna um irmão. Meu Deus. Tem traduções que diz amigos mais chegados do que irmãos. É este versículo aí. Só estou lendo na Nova Versão Internacional, para ficar mais fácil o entendimento. Provérbios 18, 24, na NTLH, por favor. Estou quase acabando, daqui a 1h30 eu acho que eu termino. É rapidinho, é vapt-vupt. Quem está com pressa, diga amém. Ó, de jeito vocês me animam. Vamos voltar tudo de novo. Provérbios 18, 24. Algumas amizades não duram nada, e é verdade. Quantas pessoas já passaram no nosso caminho, na nossa vida, e que não duraram? Talvez tem pessoas que você nem consegue lembrar, mas já passaram. Mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Olha que lindo isso. É um verdadeiro amigo, ou seja, a grande verdade, entenda, irmãos, é que quase que ninguém, me permita falar isso, já não se importa mais com o sofrimento alheio. Jesus, por exemplo, quando encontrou aquela mulher que era viúva e estava indo enterrar sua filha, a Bíblia diz que ele se compadeceu dela e fez a filha ressuscitar. Ele teve compaixão de um sofrimento alheio que uma pessoa estava sentindo naquele momento. Então, ele pôde parar aquele cortejo para poder estender a mão e ajudar aquela mulher que precisava. Hoje, é tão triste você ver, por exemplo, como eu estava comentando com os meus obreiros agora há pouco, o pessoal do louvor. Hoje eu vi um vídeo no Instagram, uma senhora não era tão idade assim, mas ela estava com um andador na faixa de pedestre, desse jeito, e aquele trânsito terrível, sabe? Aí veio um carro de lá para cá, parou, ligou o pisca, desceram 2 homens do carro. Um pegou ela pelo braço, o outro pegou o andador, levou, colocou do outro lado da calçada, voltou, segurou no outro lado do braço e atravessou aquela senhora. Com esse trânsito aqui em Cuiabá, acho que ela tinha morrido. Eu quero ver quem é que vai parar para ajudar quem você não conhece a atravessar do outro lado. Isso é ser amigo. É amar o seu próximo. Próximo não é da sua família, próximo é todos, porque todos são da família de Deus. E a gente não faz. Às vezes a gente passa e buzina, sai logo, sai da frente. Está atrapalhando o trânsito. Nós estamos com pressa, né? Nós não temos tempo para parar. Só não esqueça que um dia esse velhinho pode ser você. E como é que você gostaria de ser tratado? As pessoas já não se importam mais com isso. Em Eclesiastes 4:10, olha o que a Bíblia diz, Eclesiastes 4:10. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Amigo de verdade é o que estende as mãos e levanta aquele que caiu. Você vê, por exemplo, quantas pessoas até puxam o nosso tapete para ocupar o nosso lugar. Isso acontece em tantas empresas, e pasme você, acontece até em igreja. Pessoas que querem ver, me perdoe, a sua desgraça para ocupar o seu lugar. Às vezes que falam mal de você para denegrir a sua imagem com o seu líder,
para poder ocupar o lugar que você exerce. Que triste, irmãos. Mas o amigo de verdade, ele vai se alegrar com as suas conquistas e com as suas vitórias. Diga graças a Deus. É destas pessoas que nós precisamos estar rodeados. Mas esse não é o grande desafio. É muito bom você ter pessoas do seu lado que você pode confiar, que profetizem coisas boas ao seu respeito, que não virem as costas para você e que dê as mãos para você nos momentos difíceis. Como é bom isso? Quem é que não quer? Todos nós queremos. Mas o grande desafio desta noite, Marcelo, é que a gente seja um amigo verdadeiro para as outras pessoas. É bom ter amigos verdadeiros, sim, mas o desafio é a gente se tornar esse amigo verdadeiro. Se você olhar, por exemplo, para a gente finalizar, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, coloca para mim, por favor. Hebreus capítulo 13, versículo 1, diz assim, ó: permaneça o amor fraternal, ou seja, insista nisso. Passa. Não vos esqueçais da hospitalidade. Temos que ser hospitaleiros, tratar bem as pessoas, aquelas pessoas que chegam, tem que tratar bem, acolher, abrir um sorriso para elas. Quantas almas, gente, isso aqui serve para os meus obreiros, presta atenção, obreiros. Quantas pessoas chegam aqui aflitas, angustiadas, quantas pessoas entram por esta porta pensando em tirar a própria vida e que até disseram, eu vou lá para ver o que é que vai dar, porque se não der nada, eu vou me matar. E às vezes, a hospitalidade nossa é tão ruim que essas pessoas não sentem paz em ver a gente. Isaías, no capítulo 4, diz assim, Senhor, me dê palavras de eruditos. O que é isso, pastor? De comer? Não. São palavras de sabedoria, as quais, quando a gente falar, as pessoas possam descansar naquilo que a gente está falando. Olha a importância do nosso papel dentro da igreja. Eu não sei o que vocês estão sentindo e nem o que vocês passaram. Imagine vocês chegam aqui precisando de uma esperança e eu fecho a cara para vocês. Pelo amor de Deus, dentro da igreja. Que triste. Não que isto esteja acontecendo, mas precisamos melhorar ainda mais. Então ele está falando, gente, não esqueçais da hospitalidade não, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram quem? Meu Deus! A hospitalidade, ela não anda sozinha. Há anjos no meio quando somos hospitaleiros. Anjos ministradores da bênção, que traz a nosso favor aquilo que nós precisamos. Aí vamos espiritualizar um pouquinho mais. Faltar-me-ia tempo, irmão. Tem muita coisa para falar aqui, mas não vai dar. Vamos espiritualizar ainda mais. Se Jesus chegasse aqui, Marcelo, um anjo do Senhor, Marcelo, chegasse aqui, será que ele assistia o meu culto? Como pastor? Será que o anjo do Senhor entraria por aquela porta pela hospitalidade nossa ou voltaria atrás? Temos que pensar nisso. Inclusive, para a gente fechar com chave de ouro. A cultura americana é muito bonita. Algumas partes, é claro. E, segundo a cultura da América, se alguém da sua família falecer, a família se junta
E durante 30 dias, eles sustentam a família enlutada. Limpam a casa, lavam a louça e as roupas durante 30 dias, até passar a dor. Isso é ser hospitaleiro, isso é se compadecer com o sofrimento alheio. E a igreja? Nem no velório vai do irmão. Agora vamos apertar um pouquinho a correr. Alguém aqui já foi maçônico? Não? Glória a Deus, né? Se tivesse sido também, Jesus já libertou. Mas alguém conhece a cultura deles? Ninguém conhece? Segundo o que se prega na maçonaria. Já assistiu? Segundo o que se prega na maçonaria, se você entregar a sua vida para esse espírito e você chegar a falecer, a maçonaria vai sustentar a tua esposa e os teus filhos. Não vai deixar faltar nada para eles. Nós, como igreja, nem um copo de café, às vezes, a gente está dando. Nós tínhamos que pegar aquele sabão, mas é aquele sabão de soda, pretão, com água assim, passar na cara até sair o couro. Tomar vergonha. Fica como um alerta. E veja, se tem sido igreja ou não. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.